Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, sempre na companhia aqui do editor de esporte do Diário da Manhã e meu amigo Igor Pereira. Tudo Fala, bom? Zé, como é que você tá? Tranquilo? Tudo tranquilo. Boa tarde aí pros internautas. Boa tarde a todos. Qual que é o seu destaque inicial aí do dia de hoje? O nosso destaque é a Libertadores, né? O Grêmio que deu um passo importante aí para o seu tricampeonato no torneio continental. O Grêmio que bateu o Lanús ontem por 1-0 e gol de Cícero, né? Um herói improvável, né? Que chegou há pouco tempo no time tricolor e, na minha opinião, vai se sagrar tricampeão da Libertadores na semana que vem em Lanús. O gol foi marcado aí aos 37 minutos da segunda etapa, né? E o Cícero é um daqueles jogadores do Grêmio que a torcida não gostou quando chegou. Ele, o Cortez, entre outros, Léo Moura, entre outros jogadores que vieram com uma desconfiança. Inclusive o Jael, né, que entrou no segundo tempo e jogou em 20 minutos, jogou muito mais do que o Lucas Barrios, jogou na partida inteira. E aí os melhores momentos do jogo, né? A Arena do Grêmio estava lotada para esse jogo, um jogo histórico. E o Cícero que chegou há pouco tempo, né? O Cícero que estava encostado lá no São Paulo, não estava tendo espaço e chegou pro Grêmio para disputar a Libertadores, né? Porque já tinha acabado a inscrição do Campeonato Brasileiro e não pôde jogar o Brasileiro, jogou exclusivamente a Libertadores e quem sabe pode jogar o Mundial também. Pode ter dado o gol do título aí pro Grêmio, né? Aí os melhores momentos. O Lanús tem um time bem arrumado, né? É um time que não dá chutão quando tá jogando, saindo jogando. Fez um bom jogo, fez um bom campeonato, buscou uma virada improvável diante do River Plate nas semifinais e deu trabalho pro Grêmio, né? Teve grande chance de abrir o placar, né? O Marcelo Groi fez boas defesas, assim como vem fazendo na Libertadores toda desde o começo. E pode ser assim, tá em aberto a disputa, mas eu acredito na qualidade superior do Grêmio, principalmente nos contra-ataques. O Grêmio é muito forte no contra-ataque, com o Luan, a jogada de velocidade com os laterais. Então eu acredito que o Grêmio possa até vencer lá na Argentina. Eu acredito que o melhor jogador desse time do Grêmio aí é o Arthur, que começou aqui no Goiás, né? Aos 14 anos de idade ele deixou aqui a equipe esmeraldina e o pai dele mudou para Porto Alegre, né? E ele foi jogar no Grêmio. Inclusive o Luan, que é o grande destaque do Grêmio, não fez uma boa partida não, né? Não fez, mas assim, é aquele jogador que estava muito bem marcado e é um jogador de condução, né? Ele precisa ter espaço. Que defesa do Marcelo Groi, né? Foi mais no primeiro tempo, né? O Acosta, esse baixinho aí, joga muita bola, encrenqueiro. E defesaça do Marcelo Groi de novo, salvando. Aí o lance de cruzamento na área, o goleiro Andrada fez a defesa. O Lanús chegando sempre no contra-ataque, né? A chegada dos Lanús no contra-ataque, soube se postar bem. E essas saídas de bola também são muito perigosas, né, Zé? A gente fala que a gente enaltece aqui, mas poderia ter sido uma tragédia essa jogada aí também, né? Então mas tem que ter o bom senso, né? Mas esse goleiro Andrada aí, ele saiu jogando errado aí nessa jogada, mas ele não parou de fazer isso não, né? Ele continuou com essa saída de bola e o Lanús, mesmo perdendo o jogo por 1-0, saía tocando. Diferente de muitos clubes brasileiros aqui que saem no balão. Mas tudo tem a hora, né? A gente, assim, o balão ele tem a sua hora também, né? Quando você tá correndo perigo, é bom ter o balão também, né? Porque você não pode colocar em risco um jogo por conta de um lance bobo, né? Mas é uma final de campeonato. Aí o cruzamento. O Grêmio fez uma pressão maior no segundo tempo. Essa foi a cobrança de falta do Edilson, né? Sempre chutando muito forte aí, de fora da área. Cortez, essa bola merecia ter entrado. Uma pancada aí, o goleiro desviou, né? Com a ponta das luvas, acabou desviando ali.
O Grêmio ele tem uma característica de muito toque de bola, né? No terço final do campo, né? Aí já foi a cabeçada, o cruzamento do Jeromel, a cabeçada do Jailson, né? Subiu sozinho ali, mas acabou não pegando muito Como bem. joga bola esse Jeromel, hein? Joga muito, é o melhor zagueiro em atividade. Eu do acho futebol ele brasileiro. melhor do que o Rodrigo Caio e melhor do que o Gemerson. O Gemerson que... Merecia uma oportunidade, mas não vai ter, né? O Porque- Gemerson que entregou a paçoca 2 vezes aí Foi, na UEFA verdade. Champions League e o Mônaco foi eliminado, né? 4-1. Mas assim, a gente sabe que tá muito perto da convocação final, ele não vai ter essa oportunidade. É, E eu- agora o lance do gol, os heróis improváveis ali, né? O Jael cabeceou e o Cícero acabou pegando com a pontinha do chuteiro e fez o gol. Quem sabe até o gol do título do Grêmio, né? Se o Lanús segura um pouco mais esse jogo aí, ficava meio enroscado, né? Acho que terminaria 0-0. Porque fez o gol naquele momento que se passa dos 40, começa aquela catimba. Já estava a catimba e já estava o desespero, né? Tanto que o gol saiu de uma bola lançada para a área, né? De um cruzamento na área, que não é muita característica do Grêmio, mas pelas circunstâncias do jogo, né? Pelo que o jogo foi, quando chega no momento do jogo, uma certa demanda é utilizada, né? Dos cruzamentos na área, dos chutões, que é válido também. Acabou que o Grêmio conseguiu essa vantagem dessa maneira. E o Renato Gaúcho, ele tinha tirado o Jailson e colocado o Cícero. Tinha colocado o time todo para frente, colocou o Jael para fazer o pivô e foi coroado aí com esse 1-0. O Renato Gaúcho que é um treinador corajoso, né? Não é aquele treinador que administra resultado, é um treinador que sempre se arrisca, né? Foi assim durante sua carreira e vai vivendo aí o ápice como treinador, podendo aí ser campeão da Libertadores. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Como já era esperado, o Atlético Goianiense está matematicamente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão empatou com a Chapecoense no último domingo no Estádio Olímpico. Confira aí todos os gols da 36ª rodada. Aí o jogo do Flamengo, né? O Flamengo que enfiou 3-0 no Corinthians, o golaço do Mancoejo. O líder já estava ressaqueado, né, Igor? Rapaz, aqui ressaca, viu? Porque não entrou em campo o time do Corinthians, foi engolido pelo Flamengo no primeiro tempo e o segundo tempo foi uma mera formalidade, né? Se o Flamengo aperta aí, termina o primeiro tempo 3-0 e o segundo 6, né? Sim, sim. E... Não achei pênalti nesse lance aí não, Igor. O assim, Giovani forçou, foi. O Pablo também. Mas foi imprudente o Pablo, né? Foi imprudente o Pablo, acabou que teve um toque ali, o jogador valorizou e o pênalti foi marcado. O Diego bateu com segurança, né, no meio do gol. Se é no videogame, eu quebro o controle na cabeça do adversário. E aí foi o grande lance do jogo, né? O lance mais curioso do jogo, né? Que foi... O Viseu fez o gol e já saiu acenando ali um gesto obsceno pro Rodolfo, que eles tinham trocado farpas ali na defesa do Flamengo. Nós vamos falar mais sobre isso aí no decorrer do programa, né? E o jogo do São Paulo e Botafogo. O Botafogo ainda brigando pela Libertadores, né? Esse foi um resultado ruim para os dois, né? Porque assim, o São Paulo... Também sonhava, né? Também sonhava, né? Claro que o São Paulo com esse resultado saiu do risco de ser rebaixado, mas também visava ali, quem sabe, brigar por uma vaga no G7, G8, G9. Agora ficou muito mais difícil. Muito mais. Que gol perdeu o Lucas Prato, hein? Ele tentou tirar do goleiro ali, do Gatito Fernandes. Acabou que foi muito preciosismo na jogada e acabou chutando para fora. Bahia e Sport Bahia. Sport respirou. Sport venceu ali, né, com o gol do Marquinhos, ex-Cruzeiro, ex-Vitória. Deu uma respirada e coloca fogo na briga contra o rebaixamento, viu? Até porque o Vitória, que poderia ter se desgarrado desse grupo, acabou empatando em casa com o Cruzeiro. Que é os gols que a gente está vendo agora, né? Um pênalti ali para a equipe do Leão Baiano. A bola bateu ali na mão do Braia. Vitória abriu o placar. E aí o Cruzeiro foi buscar, né? Foi buscar o empate. O Cruzeiro que está apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, já está classificado para Libertadores. E o Vitória que com esse empate se complica um pouco, né? Tinha a chance de se desgarrar dos últimos colocados. E aí acabou
sendo prejudicado aí por esse gol do Alisson, que deixou tudo empatado. Cruzamento do Brian, né? O Brian que já entrou para substituir o Diogo Barbosa, né? Pensando no ano que vem. Dizem que o Cruzeiro tem interesse aí no Victor Luiz, né? Jogador do Botafogo. Na verdade, é do Palmeiras, está emprestado ao Botafogo. Ou mesmo no retorno do Egídio, né? Pode ser. Campeão 2013, 14, né? Aí o gol do Túlio de Melo, né? No Estádio Olímpico. Abriu o placar para Chapecoense sobre o Atlético. Túlio de Melo subiu mais alto. Chapecoense que também briga ali na vaga. Também sonha com o G7, né? Mas o Atlético estragou. Eu acreditava na vitória do Atlético nesse jogo. O Atlético amassou a Chapecoense e não conseguiu vencer esse jogo. Conseguiu apenas o empate já no final do jogo. Não teve mais forças aí para virar a partida. Agora, Zé, o grande trunfo do Atlético no final desse campeonato é a revelação desse jogador aí, o Luiz Fernando. 9 gols no Campeonato Brasileiro. Jogador de muita personalidade e o jogador que pode render aí bons frutos para a equipe do Atlético. Já se fala em propostas de times do Brasil, de times do interior para ter esse jogador, e pode ser aí um jogador que o Atlético negocie depois de muito tempo, né? A gente sempre criticou muito as categorias de base do Atlético, que por muito tempo estiveram aí abandonadas, assim como o time profissional, né? Mas as categorias de base demoraram ainda mais para se recuperar, e agora o Atlético pode dar o grande trunfo aí, né? Da maior revelação dos últimos tempos no futebol goiano. Eu acredito muito nesse menino, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, eu já entrevistei esse garoto e ele é muito humilde, viu? Muito focado na carreira, esse menino tem futuro mesmo. E o Atlético, falando no Atlético, o Atlético já está pensando aí no ano de 2018, que infelizmente vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético contratou a dupla de volantes aí do Sampaio Corrêa, o jogador Valderrama. Esse aí é o Diego, a dupla de volante, esse é o Diego Chiquinho, Silva. Né, eu acho. Esse é o Chiquinho, o atacante. Mas o Atlético contratou a dupla de volante, o Valderrama e o Diego Silva, além do atacante Chiquinho, que estava no Atlético Itapemirim do Espírito Santo. Você conhece esses jogadores aí? Não conheço. Esse é o Valderrama genérico, né? Não é aquele da Colômbia, mas o apelido dele é justamente por essa vasta cabeleira aí. É isso mesmo. Rapaz bonito, né? Por que você não faz isso no seu cabelo, ô Zé? Dá não, viu, Igor? Rapaz, eu achei estiloso ali o Valderrama, viu? Dizem que é bom jogador, 23 anos. Ele com o Diego Silva estava lá no Sampaio Corrêa. Esse Chiquinho estava no futebol capixaba. Foi um dos artilheiros lá do campeonato capixaba. Tem 22 anos Atlético também. Itapemirim. E sinceramente eu não conheço nenhum desses 3 jogadores. Igor. São apostas, né? E o Watson, ele é especialista nisso, né? De descobrir jogadores nos cantos mais longínquos do país, né? Tanto que quando ele trouxe vários jogadores, ninguém conhecia, ninguém conhecia. É um grande profissional. A gente tem que admitir que o Adson Batista vem fazendo aí no longo desses anos um ótimo trabalho no Atlético. Sim, e ele sempre traz nomes totalmente desconhecidos e que surpreendem. Então é um diretor de futebol que tem crédito. É bom frisar isso. Mesmo com o rebaixamento esse ano, ele tem muito crédito. A gente só não pode julgar agora, né? A gente tem que esperar esses jogadores entrarem em campo e mostrar o que eles têm de futebol para jogar no Atlético. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador, o Edson Noronha. Ele mandou uma mensagem aqui, parabéns a toda a equipe, um abraço a todos assistindo vocês de Lisboa, em Portugal. Um abraço. Ele pediu um abraço aqui para todos de Jardim Tiradentes, de Aparecida, o pessoal aí de Aparecida de Goiânia. Um abraço então para ele, né? Aí, um abraço aí, audiência internacional. Futebol de Portugal não está muito bem na Champions não, né? Daqui a pouco a gente fala isso. O pessoal lá esse ano tá passando sufoco. Talvez não vai ter nenhum time nas oitavas. Então um abraço aí para todo mundo de Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. E o Vila Nova? Hein? Vila Nova venceu aí o Lanterna, o Náutico, né, por 2-1, fora de casa. Mas mesmo com a vitória, o Tigrão não tem aí mais chances matemáticas de conseguir o acesso à Série A do Brasileiro. Vamos conferir então todos os gols da 37ª rodada da Série B. Começando pelo Goiás Internacional. E o William Potker fez esses 2 gols, né? Mas o grande destaque dessa partida foi o gol anulado de forma, assim, inexplicável do Goiás, né? O Heber Roberto Lopes é um árbitro horroroso, Igor. Horroroso. É um árbitro, assim, que não tem vontade de apitar mais, né? Tem quase 50 anos de idade, tá gordo, barrigudo e arrogante. Já devia ter parado de apitar, né?
teve a sua fase. É inacreditável o tanto de moral que ele tem dentro da CBF, né? Pra ser sincero. Aí o jogo ABC e Oeste. ABC abriu o placar. O Oeste ainda tinha chance de acesso, mas perdeu pro ABC. Que já estava rebaixado há um tempão. Também, já rebaixado. Então o ABC, a gente tem que dar parabéns pro ABC, né? Que mesmo rebaixado, foi profissional, venceu o jogo de uma equipe que estava brigando pelo acesso, e isso a gente tem que sempre parabenizar também, né? Vai terminando o campeonato com dignidade. Inclusive o ABC trocou de posição com o Náutico. O ABC era o lanterna, o Náutico, com essa derrota para o Vila Nova, acabou ficando na última colocação. Apesar que ainda tem mais uma rodada, né? A gente vai falar sobre isso. O Vila Nova conseguiu a vitória no finzinho do jogo aí com um gol de pênalti, né? Sim, um pênalti já no último minuto, que é esse aí. Chegou primeiro na bola, mas depois pegou o cara e teve uma discussão, mas o pênalti foi marcado. Pra mim, bem marcado, porque apesar dele ter pegado a bola primeiro, ele pega o... Foi um carrinho muito perigoso, né? Ele pega E o Alain Mineiro... Que pode ser que renove, viu? Tem essa informação, pode ser que ele acerte hoje, inclusive, essa renovação de contrato. E é uma importante peça pro Vila Nova, apesar de ter caído de produção durante o campeonato. Mas é uma peça interessante. Então você tem essa informação que o Alain Mineiro pode continuar, mesmo sendo pretendido aí por outras equipes. Porque o Alain Mineiro, para explicar a situação dele, ele tem contrato com o Corinthians e tá por empréstimo aqui, né? E parece que o Corinthians paga uma parte do salário. Então o Vila tem que negociar com o Alain Mineiro e com o Corinthians. Entendi. Aí o Paysandu e Santa Cruz, 4-2 para o Paysandu. O Santa Cruz que foi o único time que já jogou na rodada, né? Goleou. A gente vai falar ainda sobre a 38ª rodada. Paysandu, 3 gols do Bergson, que ao lado do Mazinho agora é o artilheiro do campeonato. E que a gente falou no último programa que o Vila Nova tem interesse nesse atacante. E o Goiás também. O Goiás também entrou na jogada? E o Goiás está mais forte para contratar o Bergson do que o próprio Vila, né? O Goiás está bem mais próximo. Os dois times... E tem mais poderio financeiro. Né? Na verdade, todos os times goianos precisam de atacantes. O Atlético Goianiense terminou aí a Série A jogando com o Diego Rosa de centroavante. Uma coisa inacreditável, né? Que golaço. E o Bergson pode pintar, mais provável que pinte no Goiás. O Goiás está investindo muito, tentando investir muito nesse jogador. CRB e Paraná. Rapaz, Paraná venceu com gol contra, subiu com gol contra, né? De felicidade ali, os dois zagueiros trombaram depois de 10 anos aí na Série B, o Paraná está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. O Paraná, que em 2007, se eu não estou enganado, fez uma ótima campanha e jogou a Libertadores de 2008. Sim. Então, tinha o Josiel no ataque, aquele centroavante. Paraná é um time tradicional, que participou muito do Campeonato Brasileiro Série A e está de volta. E tudo indica que teremos aí 3 times paranaenses em 2018, né? Que o Curitiba deu uma folgada agora, apesar de correr risco. Quem sabe em 2019 a gente tenha 3 goianos, né? Fica o sonho aí. E o Vila vai fazer um amistoso aí na última rodada, né? Contra o Londrina, no próximo sábado, pela última rodada da Série B. O que você espera de um jogo desse? Que não vale nada nem para o Vila, nem para o Londrina? Eu espero que os jogadores continuem honrando o campeonato, né? Assim como o ABC estava cumprindo tabela numa situação bem mais difícil e venceu a equipe do Oeste, que Vila Nova e Londrina joguem aí, né, pela visibilidade, jogo transmitido nacionalmente. Então eu espero que um bom jogo vale a 5ª posição, que é a mesma coisa que nada, né, que é a mesma coisa que a 16ª. Mas é um jogo interessante aí, a reedição da final da Série C. E o Esmeraldino, o Goiás, vai enfrentar o Oeste, que não conseguiu acesso aí na Arena Barueri, outro amistoso aí que não vale absolutamente nada, né? Saiu aí os grupos dos times goianos que participarão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio começa no dia 2 de janeiro, aí está o grupo do Atlético. O Atlético vai ficar em Tupã, em São Paulo. É Atlético, Tupã, o 15 de Jaú e o Lagarto, de Sergipe. Outra equipe que vai participar é o Trindade, que está no grupo 30, junto com o Grêmio, o gigante Grêmio, o União de São Paulo e o Bragantino também de São Paulo. Outra equipe é o Goiás, no grupo 29, vai enfrentar o Flamengo, não é do Rio, é o Flamengo de São Paulo, o Guarulhos também de São Paulo e o 7 de setembro de Alagoas.
Por último, o Vila Nova no grupo 16 vai ficar no grupo tem o Ituano, 15 de Piracicaba e o Santa Cruz de Alagoas. Qual é o time goiano aí que pode... O Goiás já disputou a final de Copa São Paulo, né? Inclusive recentemente contra o Corinthians. Você acredita aí no Vila, no Trindade, no Atlético? Como que tá aí as categorias de base dos times goianos? Olha, Zé, é sempre difícil falar, ter o parâmetro, né, de qual grupo é mais fácil, porque a gente não tem conhecimento dos outros times do Brasil inteiro. Em termos de nome, o grupo mais difícil é o do Trindade, né, que tem o Grêmio, tem o Bragantino, Atlético e principalmente Atlético e Goiás caíram num grupo teoricamente fácil, se você for pegar pelo nome, pela tradição dos times de base. Os times de base a gente tem aqui no Sub-20, nos últimos tempos, Vila Nova e Trindade, forte. Vila Nova, o Trindade dos últimos tempos sempre vem sendo forte. Ganhou o Campeonato Goiano Sub-20 recentemente, foi vice-campeão recentemente. E Goiás e Atlético um pouco correndo por fora, apesar do Goiás ter crescido um pouco. O Atlético, desses 4, me parece que é o que tem tido menos resultados aqui nessa categoria, principalmente sub-19, sub-17. O Trindade vem surpreendendo muito. A galera de Trindade lá vem fazendo bons trabalhos na base. E o Vila Nova também tem muita tradição juntamente com o Goiás. O Trindade, inclusive, quase voltou aí à elite do Campeonato Goiano, com muitos desses meninos em sua equipe titular, né? Desse sub-20, do time que quase conseguiu... Foi o Goiânia e o Trindade fizeram aí as melhores campanhas durante o campeonato e acabaram ficando de fora aí para os times de Anápolis, né? O Grêmio, Anápolis e a Anapolina. E o Trindade fez uma ótima campanha contando com esses atletas oriundos aí das categorias de base. Sim, então o pessoal de Trindade ele tem um trabalho muito forte na base, né? E isso pode surtir efeito algum dia. O Flamengo faz o primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h45, contra os colombianos do Júnior Barranquilla. O que você espera aí para essa semifinal de Copa Sul-Americana? Flamengo. O Flamengo ele busca a redenção dele no ano, né? Conseguiu apenas vencer o Campeonato Carioca, que hoje em dia não é tão valorizado assim, e acabou fracassando tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro, assim como também na Libertadores da América, né? Que caiu na primeira fase. Então os flamenguistas estão considerando a Sul-Americana como a salvação, a redenção dessa temporada, né? Pode ser o primeiro título do Rueda, né, que inclusive é colombiano, né, vai jogar contra o Júnior Barranquilla, time colombiano também, então conhece bem, é um inimigo íntimo, né, do Rueda, e para mim o Flamengo é favorito. O Flamengo tem um grande elenco, principalmente do meio para frente, né, pode ser considerado, inclusive, talvez, junto com o Palmeiras, o melhor elenco do futebol brasileiro, né, agora falta colocar isso em prática, né, o Flamengo ele oscila muito. Tem jogadores ali como o Everton Ribeiro, o Diego, tá sem o Guerreiro, que tá suspenso, né? O Guerreiro faz muita falta para a equipe do Flamengo, mas faz um jogo espetacular. Na própria Sul-Americana, se não me engano, fez 5 na Chapecoense, inclusive, uma vitória espetacular, e em seguida faz um jogo ruim. Meteu 3-0 no Corinthians, mas antes disso estava passando por crise, perdeu para o Curitiba e tal. Então é a grande chance do Flamengo. É o jogo mais importante da temporada do Flamengo, por incrível que pareça, a Sul-Americana virou uma Copa do Mundo para o Flamengo. Perdeu praticamente tudo que disputou, né? Investiu muito para disputar a Libertadores, contratou o técnico campeão, o Rueda do Atlético Nacional, e agora está apostando aí todas as fichas na Copa Sul-Americana para conseguir um título de importância aí no ano, né? Além de conquistar a vaga na Libertadores, porque o Flamengo hoje é o 7º, né? Na verdade, é o 6º, né? Ultrapassou o Botafogo, ganhou com a vitória em cima do Corinthians, ultrapassou o Botafogo. Hoje estaria na pré-Libertadores, né? Não tá garantido ainda, né? Daí estaria na pré-Libertadores, que a pré-Libertadores agora são 2 mata-matas, né? Então, é muito mais difícil, é muito mais cômodo você já entrar na fase de grupos. Sem falar que o time já sai de férias, não tem tempo de treinar e já entra numa final de campeonato, né? Que a pré-Libertadores é uma final pro São 2 mata-matas. 2 mata-matas. O Botafogo passou por isso e no final do ano agora tá caindo de rendimento justamente por causa da questão física. Sim, então o Flamengo tem que ir com tudo aí no Sul-Americano. Faltando 2 jogos para o fim do Brasileiro Série A, a briga pela Libertadores da América continua muito grande. Também para escapar aí
do rebaixamento. Essa disputa deve acontecer aí até o final do ano, né, o Igor? Aí, o Corinthians líder, o Grêmio segundo. Até essa disputa pela segunda colocação, ela vai ser muito grande, porque o segundo colocado ele ganha mais de 3 milhões comparado aí ao terceiro colocado. Então o Palmeiras não vai abrir mão dessa segunda posição, não. A briga tá ali, mas inclusive esses times já estão fazendo testes, viu? A gente vê que jogadores que não vão ficar pro ano que vem já foram afastados, quanto do Palmeiras, quanto do Santos. O Grêmio não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, tá se importando apenas com a Libertadores, né? Então tem essa briga aí, mas os jogadores também não estão muito se importando com isso, não. A briga vai pegar mesmo, ali entre Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Bahia. Acho que principalmente esses 4, apesar de Atlético, Chapecoense e São Paulo ainda terem chances matemáticas, eu acho que até o Atlético Paranaense ali disputam. A gente não sabe se vai ter G7, G8 ou G9, né? Tem que esperar aí a Libertadores e a Sul-Americana. Você tá achando que o Grêmio vai abrir mais uma vaga e o Flamengo também ou não? Eu acredito que a gente possa ter G9, que tanto o Flamengo quanto o Grêmio conquistem aí as suas competições continentais. Pode não acontecer também. E ali no rebaixamento, o Avaí venceu na última rodada, venceu o Palmeiras, o Sport venceu, então a Ponte havia vencido uma rodada antes e perdeu para o Fluminense, então ali a briga vai ser muito forte. Acho que Curitiba, Vitória, Ponte, Sport e Avaí disputam aí para não entrar nessas 3 vagas. O Fluminense com a vitória em cima da Ponte Preta acabou dando uma desgarrada e ele já não tem mais chance aí de ser rebaixado, né? Nesta quarta-feira ocorreram diversos jogos aí da UEFA Champions League. O destaque foi a goleada do Paris Saint-Germain sobre o Celtic da Escócia por 7-1. O craque brasileiro Neymar fez 2 gols. Confira. Aí o Celtic começou na frente, né? Uma jogada ensaiada. Dembélé, que não é aquele do Barcelona, né? É um genérico não, um menos famoso, né? Menos famoso, digamos assim. Neymar de canhota. Rapaz, o menino Ney, buscando muita categoria ali com a perna esquerda, hein? Será que ele é canhoto ou destro, hein? Ele é ambidestro, né? Joga muito o menino Ney. Fez um passe sem querer pro Cavani e ele que saiu irritado no final, né? Com alguns companheiros nossos da imprensa brasileira, né? Que ficaram pegando no pé dele, se ele ia pro Real Madrid, se ele lembrou do 7-1. Ele meio que perdeu a compostura ontem, né? E que golaço do Daniel Alves, hein? Esse gol do Cavani já foi muito bonito. Mas o próximo gol do Daniel Alves foi maravilhoso. Sim, um chute forte de fora da área, né? Meio de 3 dedos. Olha aí, isso. Né? A bola fez uma curva. Que golaço. Aí o William fez 2 gols e sofreu 2 pênaltis. Vive uma fase muito boa, viu? E merece ser titular da seleção brasileira. Inclusive a gente comentou isso na semana passada, né? Que ele briga ali com o Felipe Coutinho, mas pode jogar no lugar do Renato Augusto. É um jogador que pode jogar por dentro, assim como joga no Chelsea, ou pode jogar aberto pela direita. Pra mim é um jogador que... Passou da hora do Renato Augusto perder a sua condição de titular e o William finalmente ser efetivado como titular nessa seleção, fazendo uma linha de 3 ali, com o William, Felipe Coutinho, Neymar e na frente o Gabriel Jesus. Sim, então a gente viu ali também o Atlético de Madrid, né, que venceu e continua na briga por uma vaga nas oitavas. O Palmeiras fez um ano muito decepcionante na temporada, né? Haja vista que o investimento que foi feito não surtiu efeito. E na tarde de ontem já anunciou o técnico que comandará a equipe aí na próxima temporada. Trata-se do técnico Roger, que passou pelo Grêmio e estava por último no Atlético Mineiro. O que você achou aí dessa contratação? Muito se falava que o Abel Braga deixaria o Fluminense aí no final da temporada e acertaria com o Palmeiras. O Palmeiras, ele fez esse investimento que você citou. Eu acho que o nível de cobrança no Palmeiras ele é muito grande. Ele é exagerado frente aos outros times do futebol brasileiro, sinceramente. Um time que acabou de ser campeão brasileiro e se vê, tanto a diretoria quanto a torcida, se vê na obrigação de vencer de novo o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores, um time que ficou 20 anos sem ganhar nada no futebol brasileiro, eu acho uma cobrança assim, muito exagerada. O Roger é uma aposta, surgiu bem no Grêmio, fez um bom trabalho no Grêmio, foi no Atlético Mineiro, foi muito decepcionante o desempenho dele no Atlético Mineiro e ficou um tempo aí desempregado.
é uma aposta, não sei se vai dar certo. É uma linha que o pessoal vem tentando, né, de apostar nos novatos, mas a pressão no Palmeiras é muito grande. Ele vai entrar no Palmeiras com a obrigação de ganhar ou Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Se não ganhar, o Flamengo está brigando pela vice-liderança. E o pessoal está tratando como se estivesse brigando por rebaixamento, né? Então é muito difícil no futebol brasileiro você trabalhar num time que o pessoal acha que tem a obrigação de ganhar ou Brasileiro ou Libertadores. Existe uma pesquisa aí que acontece todos os anos, que o pessoal entrevista jogadores, capitães do Campeonato Brasileiro da Série A, e eles elencam ali quais são os melhores treinadores na visão dos jogadores, os melhores treinadores do Brasil. E o Roger venceu esse ano como o melhor treinador do futebol brasileiro. Dizem nos grupos de WhatsApp aí que ele é muito bem visto pelos atletas. É bom de grupo, né? Mas tem que ser bom no campo, né? Não adianta nada ser bom de grupo, paizão e tal, não sei o quê. E o resultado? E na vitória do Flamengo aí sobre o Corinthians, 3-0, a gente já estava falando aí do entreveiro que teve entre o zagueiro Rodolfo e o atacante Felipe Viseu, né? Eles se entreveram dentro do campo e aí estão as imagens. Trocaram empurrões. Na verdade, o Rodolfo foi cobrar o Felipe Viseu, que não teria tirado a bola ali na primeira trave. Ele estava mal posicionado, mas o Rodolfo acabou ali passando passou dos limites, teve ali, o árbitro poderia ter expulsado, não expulsou, depois o Viseu fez o gol no lance seguinte, né? Acabou sendo uma cena curiosa, que ele fez o gol e já mandou esse dedinho aí do meio, né? E falou coisas carinhosas pro Rodolfo, né? E os dois queriam brigar, depois fizeram as pazes. Eu acho que cada um vai pegar um jogo de suspensão. Já é meu palpite pro bolão. Que eles vão pensar assim como o Jô que fez aquela agressão lá com o Rodrigo da Ponte Preta, o Felipe Melo e o Cleison do Corinthians quase brigaram no vestiário, cada um pegou um jogo. Acho que vai ser cada um jogo também. Vão aproveitar que o campeonato tá acabando e fica por isso mesmo. E a coisa que acontece também, não tem que ficar fazendo uma tempestade em copo d'água em cima disso não. Não deve acontecer. Aconteceu, mas também não foi algo tão grave assim. Então, a informação aí desta tarde é que depois de analisar as imagens, a Procuradoria enquadrou o zagueiro Rodolfo por dupla agressão no artigo 254, hífen A, que fala em praticar agressão física durante a partida. A pena prevista é de 4 a 12 partidas. E também por ameaçar o adversário. Isso pode render uma multa de até R$100 mil e gancho de 30 a 120 dias. Pelo gesto obsceno, o atacante Felipe Viseu foi denunciado no artigo 243, hífen F, que fala ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. A punição, neste caso, prevê multa de R$100 a R$100 mil e suspensão de 1 a 6 partidas. Assim como o zagueiro Rodolfo, ele foi denunciado também no artigo 254 por praticar agressão. O árbitro da partida, o Wagner Hillway, foi outro denunciado pela Procuradoria. Ele será julgado por dupla infração ao artigo 260, por não ter coibido a violência entre os atletas e não ter punido Viseu por comemorar o gol aí fazendo gestos obscenos. O juiz pode ser punido por 30 a 180 dias e levar uma multa aí entre R$100 e R$1.000. O que você acha aí dessas punições? Você acha que vai ficar só em um jogo? Eu acho que multa. A Procuradoria fez a denúncia citando esses artigos, né? Mas a defesa pode desqualificar esses artigos e pode falar que o caso do Rodolfo não foi uma agressão, foi uma atitude desrespeitosa, como foi qualificado do Viseu, e pode ficar por uma partida. Agora, eu acho ruim você querer punir o árbitro nessa situação. É engraçado que quando o árbitro faz o que o Weber Roberto Lopes fez contra o Goiás, que é algo muito mais grave do que isso, porque essa situação o árbitro pode alegar simplesmente que não viu, porque não era um lance na jogada ali, não era um lance de bola. Então o árbitro ele não tem a obrigação de ver tudo o que acontece dentro do campo, porque a bola não está ali, ele já estava correndo para o outro lado. Então
querer responsabilizar o árbitro, para mim é uma bobagem. Mas na hora, no momento em que o Felipe Vizeu mostra o dedo pro Rodolfo, as imagens mostram o árbitro de frente pro Felipe Vizeu vendo a cena. Mas eu acredito que isso não é o mais importante, não. O árbitro, para mim, tá ali para aplicar a regra, especificamente. E no caso de você expulsar 2 jogadores, você vai estar prejudicando o espetáculo, que são os atletas que fazem o espetáculo, né? Eu acho que realmente não dá para comparar a besteira que fez o Heber Roberto Lopes, que não tem explicação ele ter anulado o gol legítimo do Goiás, com esse lance aí envolvendo esses 2 jogadores do Flamengo. E aproveitando esse gancho, de acordo com o portal italiano ANSA, o atacante do Atlético Mineiro, Robinho, foi condenado pela 9ª seção do Tribunal de Milão a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo. O caso aconteceu em 2013, quando o jogador ainda estava no Milan. Na ocasião, ele e outras 5 pessoas foram acusadas de terem abusado sexualmente uma garota albanesa em uma boate da capital da Lombardia. Com essa informação aí triste até, né? Estamos encerrando aí mais um programa Esporte na Rede. Uma boa tarde aí ao editor de esporte do Diário da Manhã, o Igor Pereira. E uma boa tarde aí a todos os internautas conectados no DMTV. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima quinta-feira.